como é que vocês estão? Muito bem, graças a Deus, tudo na santa paz, né? Vamos começar com a nossa correção na página 208, que é o estudo do vocabulário e também a interpretação do texto, não é? Espero receber os vídeos ou áudios da leitura que nós estamos trabalhando, o cidadão de papel, tá certo? Façam a leitura do texto e me enviem o vídeo ou áudio, ok? Vamos lá na primeira questão. Leia o quadro e dê o significado das palavras destacadas nas frases. Usa roupas velhas, está descalço. Descalço é a palavra destacada. Aí você vai colocar a palavra descalço. O significado é sem sapatos, não é isso? Aquela liquidação inacreditável me pegou descalço. Esse descalço aí quer dizer que está sem dinheiro, desprevenido, tá certo? Suspeito que a pergunta possa lhe parecer boba. Suspeito quer dizer suponho ou desconfio. Há um homem suspeito rondando a casa. Esse suspeito aí, de comportamento duvidoso. Cidadão de papel. Papel, na expressão cidadão de papel, indica algo falso ou frágil, tá certo? Não jogar papel na rua é um bom início para os tornarmos cidadãos de verdade. Papel aí, folha de papel, de escrita, embrulho ou jornal, né? Retire do texto as palavras que possuem o mesmo sentido da frase abaixo. Ao caminharmos pelas ruas, todos os dias, observamos crianças abandonadas. Quando andamos pela cidade, encontramos diariamente meninos de rua. Essa frase que tem o mesmo sentido dessa daí, né? Ao caminharmos pelas ruas, todos os dias, observamos crianças abandonadas. No texto é: quando andamos pela cidade, encontramos diariamente meninos de rua. Terceira questão. Observe as palavras sublinhadas nas frases e relaciona-as ao seu significado. Concepção. B. Distinção. A. Sinal. D. Embaraço. C. Concepção. B. Distinção. A. Sinal. D. Embaraço. C. Risque em cada grupo de palavras apenas aquela que tenha sentido contrário ao do quadro. Aí nós temos separação, aceitação e distinção. Qual é a palavra? Aceitação. Constrangimento. Nós temos satisfação, desagrado e vergonha. Qual é a palavra? Satisfação. Muito bem. Leia as frases abaixo e explique o sentido da palavra destacada em cada uma. Papai não ultrapassa o sinal vermelho. A letra B. A febre é um sinal de inflamação. Na frase A palavra sinal está referindo a semáforo. E na frase B, a palavra sinal indica sintomas de doença, tá certo? Sublinhe as frases em que aparece o sinônimo da palavra constrangimento. As frases são A, B e D. A, B e D, tá certo? Agora vamos para a página 210, trabalhando o texto. O texto fala de meninos em situações diferentes. Cite algumas diferenças entre eles. Aí é resposta pessoal. Cada um vai ter a sua resposta. Eu vou dizer uns aqui, certo?
Meninos de rua, o que é que eles fazem? Lavam carros na rua, né? Cuidam de carros na rua, vendem balas nos semáforos. Meninos como você, moram em uma casa, passam férias na praia, mesmo que não passem, mesmo que nem todos passem férias em praia, mas tem outro local para ir, né? Tem um sítio, a casa de um amiguinho para brincar. E estudam. Defina com suas palavras o que você entende por cidadania. Lendo lá o texto, você vai entender e você vai dizer com suas palavras. Terceira, marque com X as frases em que há cidadania. Vou dizer somente as frases que há cidadania, tá certo? Votar em quem quiser, praticar uma religião sem ser perseguido, ter um bom emprego, processar um médico que cometeu um erro, respeitar o sinal vermelho. Então, essas aí são as frases que existe cidadania. 4. Observe com atenção as figuras abaixo e pinte de verde o que é cidadania e de vermelho o que não é. Vou dizer primeiro o que não é cidadania. A primeira imagem, a terceira imagem e a quinta imagem. Primeira imagem, terceira imagem e quinta imagem não é cidadania. A segunda imagem, a quarta e a sexta imagem é cidadania. Escreva o que você entende com a seguinte frase. Lutou-se pela ideia de que todos os homens merecem a liberdade e de que todos são iguais diante da lei. E aí, fizeram a resposta? É resposta pessoal, né? Segundo o texto, qual é o sintoma mais agudo da crise social? Circule. É o menino de rua, né? A terceira imagem. Se você pudesse mudar essa situação, o que você faria? E aí, o que vocês escreveram para mudar essa situação? Muito bem, parabéns! Agora nós vamos para gramática, na página 203. E a nossa gramática hoje vai falar sobre verbo. Leia o trecho da música Diversidade de Lenine. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. Prestem atenção nessas palavras que está destacada aí no texto, certo? As palavras que estão destacadas, elas são chamadas de verbo. Por que verbo? Porque ela exprime ação, estado, fato e fenômeno da natureza. Então, a minha definição de verbo, a definição de verbo é a palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Esse estado aqui não é referido aos estados do país, tá certo? É como a pessoa se encontra, como está, tá certo? Então vamos aí, ó. O verbo flexiona em número, pessoa e tempo. E os verbos, eles se agrupam em 3 terminações. Primeira terminação, AR,
Segunda terminação, ER. Terceira terminação, IR. Da primeira conjugação, de acordo com o texto, diferenciar, pensar, criar, aproximar, terminadas em AR. Segunda terminação, ser. Terceira terminação, I e intuir. AR, primeira conjugação, R, segunda conjugação e R, terceira conjugação, tá certo? Os verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação. Aí vai falar de verbo regular. Verbo regular é aquele que não sofre alteração no radical e cujas terminações seguem o modelo de conjugação. Vamos ver aí os tempos do verbo. Os tempos verbais são presente, pretérito, pretérito é passado e futuro. Quando é que o tempo vai estar no presente? Quando o verbo indica uma ação que está acontecendo, o momento, né? No hoje, agora. O pretérito ou passado é quando o verbo indica uma ação que já aconteceu ontem, que já aconteceu há pouco tempo ou antigamente, né? Até 3 horas, né? Acho que nós já estamos perto de 4 horas. Então, até o que aconteceu, até há poucos minutos atrás, já passou, já aconteceu. Então, já é o quê? Já faz parte do passado. E o futuro é o que ainda irá acontecer, tá certo? Aí nós temos os tempos verbais ainda podem se classificar da seguinte forma: presente, pretérito, né? O pretérito aí, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Então aí o pretérito, que é o passado, ele se classifica de 3 formas: pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Quando é que ele é imperfeito? Quando indica a ação que não foi concluída no momento em que a outra ação ocorreu. Aí tem um exemplo: elas se arrumavam quando o táxi chegou. Então, essa ação aí, ela não foi concluída. Pretérito perfeito indica a ação concluída no passado. Ela saiu com muita pressa. Pretérito mais que perfeito indica a ação que ocorreu no passado em relação a outra ação também no passado. Quando o noivo apareceu, a noiva já chegara à igreja, ou seja, ela já estava na igreja. E o futuro? Futuro do presente indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que se fala. Eles viajarão de navio pela primeira vez. Futuro do pretérito indica a ação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu no passado. Pedro comeria todo o bolo se sua mãe não tivesse guardado uma parte. Aí nós temos o modus do verbo. Os modos de verbo são indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando é que ele é indicativo? Quando indica um fato real. Subjuntivo, quando indica um acontecimento duvidoso, incerto ou uma possibilidade. Imperativo, quando indica uma ordem, desejo ou um pedido. As formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é uma coisa pessoal ou impessoal. Gerúndio, a terminação é plantando, correndo, sorrindo, comendo, cantando. Particípio: plantado, corrido, sorrido. O verbo é formado de radical e vogal temática. O que é o radical? É quando a parte do verbo não muda. Para se obter o radical do verbo,
Retira-se a terminação dele. Cantando. Qual é a terminação aí? O radical é cante. Cante. Aqui é o radical. E a terminação dele, quem é? A terminação é... Isso aqui é a terminação, né? Terminação. E você vai juntar o radical mais a terminação, que vai dar cantando. A vogal temática é a vogal que está ligada ao radical e indica a qual conjugação o verbo pertence. Observem aí as 3 conjugações. Vogal temática, amava. Segunda conjugação, bebendo. Terceira conjugação, partindo. Quando conjugamos um verbo, estamos expressando em todas as formas que ele possui. O verbo é uma classe gramatical que pode ser conjugada a todas as pessoas do discurso. As pessoas do discurso são singular e plural. Nós vamos usar os pronomes pessoais do caso reto para conjugar o verbo, né? Nós temos 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Aí abaixo tem a conjugação do verbo amar. Amar é da primeira conjugação do tempo presente. Agora vamos para a atividade na página 217. Circule os verbos nas frases abaixo. 2. Em que tempo verbal está cada verbo a seguir? Você vai dizer se é no presente, passado, pretérito perfeito, futuro do presente, pretérito imperfeito, mais que perfeito, certo? Reescreva as frases na primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Do singular é eu, tu, ele ou ela. Qual é a primeira pessoa do plural? Aí você vai reescrever as frases usando a primeira pessoa do plural. Nós temos 3 pessoas do plural. Nós, vós, eles. Aí você vai fazer com a primeira pessoa do plural, tá certo? Classifique as formas verbais segundo o modelo. Verbo, aí tem pessoa, número, tempo e conjugação. O verbo, ele nos deu o exemplo de sorríamos. Sorrir, aí tem a pessoa. Primeira pessoa. Qual é o número? Você vai dizer se é singular ou plural. Tempo. Se ela está na primeira pessoa, né? Sorríamos. Se você conjugar o verbo sorrir, você vai descobrir qual é o número dessa primeira pessoa aí, tá certo? Tempo. Pretérito imperfeito. Conjugação, terceira conjugação. Aí tem o verbo sabem, falariam e amastes. Vocês irão fazer igual está aí no exemplo. Quinta, reescreva as frases passando os verbos para os tempos perdidos, os tempos que estão entre parênteses. Letra A, futuro do presente. Letra B, pretérito imperfeito. Letra C, pretérito mais que perfeito. Vocês vão reescrever as frases, passando os verbos para os tempos que estão entre parênteses. O verbo da letra A é bebeu. Na letra B, escrevemos. Na letra C, subir. Então, vocês vão mudar esses verbos aí para os tempos que estão indicados entre parênteses. Sexta, numere os verbos conjugados de acordo com as pessoas. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles. Partiste. Qual é
o pronome aí. Aí você vai numerar. Sétimo, preencha a cruzadinha com os verbos correspondentes. A letra A, estudar. Estudar, futuro do presente, terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Aí você vai colocar aí o verbo correspondente a estudar. Oitavo, complete as frases usando os verbos no presente do indicativo. Está entre parênteses. Na letra A, o verbo é sair. Letra B, respirar. Letra C, gostar. Letra D, tomar. Letra E, voar. Nono, empregue os verbos no pretérito perfeito. O verbo é, na letra A, vender. Letra B, desenhar. Letra C, abrir. Letra D, exclamar. Letra E, defender. Esta é a nossa atividade da gramática verbo, tá certo? Já. Oi, crianças, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje não, Pi. Nós já tivemos a aula de português, aula de português. E agora nós vamos para matemática. Nós vamos fazer a correção. E eu coloquei aqui revisão do conteúdo, números decimais. Essa revisão aqui, eu vou enviar uma atividade via WhatsApp, tá certo? Eu vou enviar uma atividade para vocês, pelo WhatsApp. Vocês irão responder. Eu vou colocar lá no nosso grupo. No grupo da turma de vocês, tá bom? Não vou colocar no grupo das mães, e sim no nosso grupo. E vamos para história depois, tá certo? Correção e o conteúdo religião africana. Então peguem aí os livros de vocês, abram na página 151. Primeira questão. Observe as frações de suas respectivas representações decimais. Aí tem 1, 2, 3 e 4. Considerando as igualdades acima, que alternativas estão corretas? 1 e 2, 1 e 4, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4. Quem respondeu a terceira alternativa, 1, 2 e 3, respondeu correto. 2. Qual é a alternativa que representa a fração 1125 milésimos em números decimais? Muito bem, é a última alternativa, 1,125 milésimos. Terceiro, qual é a alternativa que representa a fração 35 milésimos em números decimais? 0,35, 3,5, 0,035 ou 35. Muito bem, a terceira alternativa, 0,035. Quarta, qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? Isso, a segunda alternativa, 65 centésimos. Compare os números escrevendo entre eles, maior que, menor que ou igualdade. A letra A. 0,02, 0,2. Esse é maior ou menor? Esse aqui é 2 centésimos. E aqui em fração é 2 décimos. Então quem é maior? 2 centésimos ou 2 décimos? Muito bem. 2 centésimos é maior que 2 décimos. Letra B. 1,8. 1,80.
maior ou menor? É igual. Aqui vai ser inteiro, né? A letra C. 9.514. 9.000. Separando por vírgula. 513. E aí, é maior ou menor? 9.513 é menor que 9.514. Letra D. Aqui. Letra E. 0,09. 0,90. Letra E. Igual, né? Agora vamos aqui a quinta questão, tá certo? Sexta. Assinale a alternativa correta para cada item. Em uma maratona, Lucas percorreu 2,95 quilômetros e Ana percorreu 2,950 quilômetros. Podemos afirmar que ambos percorreram a mesma distância. A terceira alternativa, ambos percorreram a mesma distância, ou seja, os dois tiveram o mesmo percurso. Observe as frações e suas respectivas representações decimais e escreva o denominador correspondente. Temos 3, 0,003. Depois da vírgula, nós temos 3 casos, então vai corresponder a 1 milésimo. 3 milésimo, não é? 2. Aqui é a letra B, certo? A letra B da sexta questão. Nós temos 2.367 igual 23,67. Qual vai ser o número correspondente? Nós temos 2 números depois da vírgula. Vai ser 100. 129 igual 12,9. Um número depois da vírgula corresponde a 10. 129 décimos. 267 igual 26,7. Só temos um número depois da vírgula, então 10. 267 décimos. Coloque dentro de cada segmento o número que fica entre os números decimais. 2,97, 2,99. Quem é que fica entre esses dois números aí? Aí você vai colocar quem? Eu vou colocar só a resposta, certo? Acima do segmento tem um pontinho, você coloca 2,98. A letra B.
Quem é que fica entre os números aí? 5,09. Letra C. 0,092. São dois números, né? 0,095. Aonde tem esses pontinhos aí, ó, são os segmentos que é para vocês completarem, tá certo? Vocês coloquem esses números aí. A letra D. 3,92. Aí tem dois tracinhos lá onde tem essa setinha aí. Vocês coloquem 3,95. Oitava questão. Ana, Carla, Felipe e Antônio participaram de uma corrida e marcaram tempos diferentes. Vejam aí o tempo que cada um marcou. Letra A. Quem fez o percurso em menor tempo? Antônio. Colocaram Antônio? Muito bem. Quem fez o percurso em maior tempo? Carla. Carla fez o percurso maior. Como é a leitura do número decimal correspondente a quem chegou no terceiro lugar? Como é que se lê aí? Quem foi que chegou no terceiro lugar? Então, esse número que corresponde aí ao terceiro lugar vai ser escrito por extenso, o nome do numeral. Como é que se lê? A letrinha C. 1 inteiro. E 5 décimos. Um inteiro e 5 décimos. Nona questão. Senhor Manuel não pode carregar peso. Sua mochila não deve ultrapassar 150 gramas. Hoje ela estava pesando 115 quilogramas. Agora responda. Letra A. 1 kg e 150 gramas é mais ou menos de 150 gramas? Quem colocou mais, colocou errado. A resposta correta é menos. Vamos corrigindo. B. 115 quilogramas é mais ou menos de 1,15 quilogramas. Também é menos. Estão corrigindo? Muito bem. Na régua abaixo, assinale com lápis de cor verde o comprimento equivalente a 10 centésimos, que corresponde a 10 centímetros. Ai, deu uma dor no meu pé agora. Agora assinale com lápis de cor laranja o comprimento equivalente a 3 centésimos. De 0 a 10, vocês fizeram o quê? Usaram a cor verde? Muito bem. E agora a cor laranja, de 0 a 13 centímetros. Pronto, e como eu falei, a revisão que eu coloquei aqui é uma atividade que eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Agora eu quero que vocês peguem aí o livro de História e abram na página 96, tá bom? Página 96, para nós fazermos a correção. 96 a 98.
E depois nós vamos para o nosso conteúdo, tá bom? Primeira questão de história. Escolha um ritmo africano que foi estudado neste capítulo. Escreva as suas características e faça uma ilustração. E aí? Fizeram? Muito bem. Complete as lacunas a seguir de maneira que as afirmativas se tornem verdadeiras. A música africana no Brasil era muito conhecida como batuque. Então as palavras que completam a letra A é africana e batuque. B. Batuque significa dança ao som de tambores. Batuque, dança, tambores. Toda a diversidade ritmica afrodescendente passou a ser chamada de samba. Afrodescendente e samba. Leia o texto abaixo. Depois, faça um comentário sobre outros ritmos africanos. Aí tem o texto. Vocês leram, fizeram o comentário. Aí é resposta pessoal. Cada um vai ter a sua opinião, tá bom? Veja as imagens a seguir e escreva suas observações sobre as expressões de música e dança na África e no Brasil. Também é resposta pessoal. Procure no caça-palavras as palavras relacionadas ao que estudamos e depois crie frases com elas. As palavras são afrodescendente, tambores, batuque, samba, dança e africana. Depois que vocês encontraram as palavras, formaram as frases, muito bem. Sexto, pesquise em livros ou na internet a letra de alguma música de niná que faça parte da herança africana. A seguir, copias no espaço. Muito bem, fizeram toda a atividade, né? Espero que tenham feito mesmo e que tenham dado a opinião de vocês, o que vocês entenderam aí nessas questões pessoais. Agora, na página 99, o conteúdo é religião africana. Eu vou ler um pouquinho, certo? Eu vou ler, vocês acompanhem aí a leitura, tá bom? Eu vou ler aqui e vocês acompanhem aí, lendo também, tá certo? Algumas religiões tipicamente brasileiras, como o candomblé e a umbanda, são marcadas profundamente pelas religiões dos escravos que foram trazidos da África. Vamos saber de onde vem a origem da palavra candomblé. A palavra candomblé, originária da palavra candombile, da língua banto, cujo significado é culto e oração. O maracatu, formado por nações e se dividindo em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto. E o Xangô, sofisticado sistema religioso vindo da Nigéria, na África, cujo nome homenageia o tão conhecido orixá Xangô. E é exatamente a religião vivida pelos africanos aqui no Brasil, que envolve todos os demais aspectos da cultura. Gastronomia, devido à preparação de alimentos específicos para cada celebração, festividade, culto. Música, devido à presença em todos os momentos religiosos. Dança, devido à ideia de que os gestos fazem parte e representam a reverência aos entes queridos, entes sagrados. Literatura, devido à manutenção da tradição oral na forma de conduzir as rezas e orações. Um grande número de africanos e seus descendentes buscaram recriar as suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais e para a transmissão das tradições.
Esses grupos se autodenominaram nações e os nomes adotados se referem às etnias. As etnias são a mistura, né? A miscigenação, cujas culturas são predominantes entre eles. Tais recriações foram mais bem-sucedidas nos locais de maior concentração de escravos e seus descendentes, especialmente nas cidades portuárias, que mantiveram atividades comerciais com os países da África até as primeiras décadas do século XX. No Brasil, foram especialmente as cidades de São Luís, do Recife, de Salvador e do Rio de Janeiro. Abaixo aí tem um mapa. A maioria das religiões de matriz africana foi recriada no Brasil pela união de diversas etnias que foram obrigadas a conviverem juntas. A Umbanda foi criada a partir da mistura do catolicismo, dos orixás africanos e de crenças indígenas. Aí vejam, tem cada estado, né, tem a legenda aí, né, o estado de acordo com a religião, onde tem a religião aí. A atividade. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem 1 candomblé, 2 maracatu, 3 xangô. Lá no livro fala das 3 religiões, né? Descreva a relação entre a religião africana e a oralidade. Você vai dizer como é. Pesquise e escreva informações sobre a mistura ou fusão existente na religião afro-brasileira. Essa pesquisa aí você pode fazer na internet, tá bom? Só uma observação aqui na segunda questão. Quando você lê, lá quando você fizer a releitura do conteúdo, você vai, ou se você não encontrar no conteúdo, você pode pesquisar, fazer uma leitura sobre a religião africana e a oralidade. Aí você vai descrever, você vai dizer a diferença, o que é a religião africana e a oralidade, tá bom? Quarta, pesquise quais são os instrumentos musicais que fazem a música do maracatu de baque virado. A seguir, escreva no espaço abaixo. Aí tem instrumento de percussão. Você também pode procurar na internet isso aí, tá bom? Observe a imagem do maracatu de baque solto. A seguir, pesquise em quais lugares do Brasil ele se destaca e escreva. Também pode ser feito a pesquisa através da internet. Nas religiões africanas, o que representam os orixás? Aí você vai dizer o que cada orixá representa, certo? Aqui foi o nosso conteúdo de história, tá certo? Beijo e até amanhã. Qualquer coisa é só me perguntar lá no WhatsApp.